meu amigo, meu Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, continuando, fala de um juiz chamado Levi, que adotou um menino chamado Samuel. Quando este começou a entender as coisas, Deus falou para ele. Enquanto Deus chamava pelo seu nome, ele pensava que era Levi. Na terceira vez, Levi disse para Samuel: quando Deus falar novamente, responde-o: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim aconteceu. Por isso diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações, Mateus 28 e 19. A Bíblia fala. Um missionário que traduzia o Novo Testamento para o idioma de uma tribo que habitava numa das ilhas do Mar do Sul, recebia frequentemente a visita do cacique que se havia convertido a Cristo. Não poucas vezes, o cacique fez ao missionário a mesma pergunta: pode o livro de Deus falar? Qual foi a alegria do mesmo ao segurar em suas mãos o livro santo na sua própria língua, e tal como uma criança segura o relógio do pai em suas mãos, apertando contra o ouvido, ele o fez com o Novo Testamento. Porém, qual foi o seu desapontamento? Muito triste, ele baixou a cabeça, dizendo: o livro não fala comigo. Eu não escuto Deus falar. Ele nunca irá falar comigo. O missionário animou e ministrou-lhe diariamente aulas de alfabetização. E que alegria irradiava do seu rosto quando finalmente, após meses difíceis de estudo, pôde ouvir a voz de Deus falar por meio do livro. Diariamente, então, abria-o e ouvia a voz de Deus, clara e precisa, falando com ele. Dileto ouvinte, qual tem sido a sua experiência em relação à Bíblia? Tem ouvido a voz de Deus falar por meio dela? Muitas pessoas leem a Bíblia com indiferença. Para outros, continua um livro fechado, guardado na estante. Para muitos, porém, a Bíblia é o tesouro inesgotável, o guia sem igual. É o próprio Deus falando por meio de seus profetas, de seus apóstolos e de seu Filho Jesus Cristo. É a palavra inspirada por Deus. Portanto, diletos ouvintes, aceitem a Bíblia Sagrada como Deus falando para você, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo por seu Salvador agora.